Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui num vídeo inédito aqui para fazer umas projeções para essa temporada da Premier League 25-26. Estou aqui com o comentarista, o jornalista Leonardo Lopes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, amigão. Como você está? Fala, Vargas, muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos assiste, a você. Que felicidade, né? Finalmente ela voltou, está de volta, a nossa liga preferida, a Premier League voltou. Tem início aí na próxima sexta-feira, a gente tem bastante coisa para falar e muitos times se reforçando, então vai ser bom, a gente vai fazer várias projeções aí do futuro de cada um deles. Exatamente, na próxima sexta-feira, dia 15 de agosto, já damos início, o pontapé inicial para essa liga que é amada por muitos. E já vamos começar sem mais delongas aqui, Leonardo. Vamos já começando com ele, que foi o principal time, posso colocar como principal time da Inglaterra, porque do mundo foi o Chelsea, né? Campeão de tudo do mundo ali, né? Vamos começar então o Liverpool, que inicia essa temporada como favorito ao título e investiu pesado em reforços. E o Leonardo Lopes vai trazer. E quem que o Liverpool trouxe aí, Leonardo? É isso, eu acho que a temporada termina com o Liverpool campeão, não jogando o que jogou na primeira parte da temporada, que ali sim acho que era, se não o melhor time do mundo, um dos melhores com certeza, mas um Liverpool que é campeão com rodadas de antecedência, um Liverpool que joga bola, convence no primeiro ano de trabalho de Arne Slot, e já chega a vencer na Premier League ali um título que o Klopp lutou tanto e conquistou apenas uma vez, né? Então, assim, acho que é um trabalho que já se estabelece com o título no primeiro ano, e para a segunda temporada, muitas contratações até diferente do que a gente está acostumado a ver o Liverpool fazer no mercado, né? A gente viu um time gastar muito nessa temporada, contratou o Wirtz, e aí eu acho que é a principal contratação não só da Inglaterra, não só do Liverpool, como de toda a Europa. É aquele talento geracional que estava meio que todo mundo de olho ali, o Liverpool conseguiu ir atrás, gastou ali uma boa nota, né? 125 milhões de libras, que dá ali 150 milhões de euros praticamente. A maior contratação da história do clube. E para mim, o principal reforço da janela europeu, o Wirtz jogava no Bayer Leverkusen, indiscutivelmente um dos melhores jogadores do mundo já atualmente e tem muito a evoluir. E não só isso, né? Contrata também o Ekitike ali por um valor bem alto do Eintracht Frankfurt, em torno de 80 milhões de libras, e aí repõe as duas laterais, né? Tem a saída do Arnold, contrata o Frimpong, também do Bayer Leverkusen, e contrata o Milos Kerkez do Bournemouth. E ainda não parou, né? Porque a gente vê notícias aí o tempo inteiro do Liverpool querendo o Isaac, e o Isaac está forçando a saída do Newcastle para jogar no Liverpool. Se fala na contratação de um zagueiro, e é muito necessária, afinal, o Liverpool tem apenas ali o Van Dijk e o Konaté, e um Joe Gomes machucado, que a gente sabe que não é confiável, então também precisa de um zagueiro, mas acho que assim, baita mercado do Liverpool, os prognósticos aqui para mim são bastante promissores, assim, acho que termina como um dos melhores times da temporada 24-25 e se reforça muito para 25-26. Vira meio que uma maquinazinha ali. Para mim é o grande favorito da Premier League esse ano. Tem algumas saídas sentidas, acho que a do Arnold principalmente, até por não ter um retorno financeiro, mas também Luiz Dias, o Darwin Núñez ali. Então, ao mesmo tempo que você gastou bastante, você também se liberou caixa. Acho que o Liverpool vem forte aí como o principal favorito da Premier League, o Vargas. Muito bem. Acho que reforçou muito bem a lateral direita. Né, o Frimpong, que vinha fazendo excelentes campeonatos ali, foi um dos destaques daquela equipe do Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen, né? E baita contratação. Vamos esboçar o time do Liverpool aqui? Vamos lá, ó. Vamos colocar aqui, ó, o Liverpool aqui do nosso ladinho aqui, ó. Vem com o Alisson no gol. Acho que é indiscutível o Alisson. Não tem outro goleiro que encaixaria melhor nesse time, no jeito de jogar do Liverpool. Konaté e Van Dijk, indiscutível também, lógico, igual que você comentou, tem que ter outro zagueiro à altura para repor quando algum dos dois se machucar, porque Van Dijk ficou o quê? Quase uma temporada sem tomar um drible, não é verdade? Isso, lá atrás foi. Naquele deveria ter ganho a bola de ouro ali, né, para muitos. Então, aí a gente tem no lado direito o Frimpong e o Kerk no lado esquerdo. São dois laterais que sabem apoiar muito bem, e pro estilo do Liverpool, que não é mais aquele estilo que tinha um Klopp, que era do chutão e deixar para o Mané, Firmino e Salah resolver, não. A gente consegue ver com esse meio de campo. Olha esse meio de campo aqui, Leonardo. O Gravenberch, que dispensa comentários. O McAllister. Não dava para o McAllister ali jogar com um segundo volante? Deixar o Wirtz sozinho ali para armar o jogo?
Eu acho que é mais ou menos isso, ô Vargas. Esse time ele tem muitas variáveis, né? Acho que não é definitivo isso. O Ekitike mesmo na de centroavante, pode ser que ele vire reserva chegando no Isaac. Acho que se o Isaac chega, se confirma essa transferência do Newcastle, ele vira o titular, o Ekitike vira o banco. Mas além disso, assim, como você falou muito bem, principalmente as laterais ali, acho que é uma mudança drástica. Você perde ali os seus dois pilares de muito tempo, tanto o Arnold quanto o Robertson. Perde não, o Robertson ainda tá lá e eu acho que vai brigar por essa posição, mas é um Robertson que com certeza foi a pior notícia do Liverpool na última temporada, assim, uma queda muito, muito grande de nível. E o Arnold indo embora para o Real Madrid. E acho que se repõe muito bem. O Frimpong tem ali as minhas dúvidas em relação defensivamente, que eu também tinha com o Arnold, é verdade. Acho que ele deixa um pouco a desejar nisso, quero ver como é que vai ser nesse time do Liverpool, mas ofensivamente, essa dupla com o Salah, eu estou muito esperançoso para ver, acho que vai funcionar muito bem. E o Kerkez, para mim, é uma grande contratação, acho que a gente vai falar também um pouquinho do Bournemouth lá no final. A defesa toda do Bournemouth foi estafelada ali, e muito justamente, é um timaço, assim, todos os jogadores muito bons, e o Kerkez era isso, assim, também apoiando muito bem. Acho que no meio de campo, tem até o Szoboszlai não tá aí, mas o Szoboszlai pode ser titular tranquilamente desse time. Mas acho que sim, o McAllister ele é meio que um segundo volante, ele fez isso já na temporada passada com o Slot, e acho que ele vai acabar dando também essa vaga aqui. O Gravenberch foi a grande notícia do Liverpool na última temporada, quando ele não joga tanto com o Klopp no primeiro ano, daí com o Slot ali, até por de nacionalidade, ambos holandeses. Ele vira esse cara, esse primeiro volante, indiscutivelmente, e é um dos melhores jogadores da Premier League. E o McAllister, ele é muito bom também ali de segundo volante, é outro cara que é um destaque do Liverpool na temporada. Acho que o Gakpo, ele pode fazer esse centroavante em muitos momentos, e aí entra o Szoboszlai na direita, o Szoboszlai pode entrar no lugar de um dos meias, assim, então existem muitas variáveis. Esse é um time que está aqui, a gente colocou aqui, mas não é definitivo, assim, é um time que conta com opções, se vier o Isaac, conta ainda mais, é um Ekitike que se mexe muito, que não fica parado dentro da área, o próprio Isaac, se vier, não é um centroavante que fica parado lá dentro da área, então acho que muito boas as contratações do Liverpool, como você bem falou, tem que contratar um zagueiro, se fala no Guerri aí do Crystal Palace, mas acho que o time tá redondinho. Aí saíram também ali o Kelleher, né, goleiro reserva do Alisson, e veio o Mamadashvili, que já estava contratado, mas chegou agora do Valência. E saiu também o zagueiro Kwansala, foi pro Bayer Leverkusen. Então acho que é um time que está muito bem encaixado aí. Vindo um zagueiro para repor essa dupla de zaga, que é muito boa, e talvez esse Isaac para completar esse time, acho que o Liverpool vai brigar forte aí, não só pela Premier League, mas como pela Champions também. Perfeito, Leonardo. Talvez, na minha opinião, aqui, o ponto mais fraco dessa equipe aqui seria a ponta esquerda ali com o Gakpo, né? Mas vindo um ponto esquerda de nome, eu acho que não vai vir a contratação que a gente está visando, a transferência que a gente está visando aqui é do Isaac da equipe do Newcastle. Parando de falar então do Liverpool, vamos para o segundo colocado, que foi da temporada passada, foi o Arsenal, né? Segundo verdade. O Arsenal, vice-campeão da última temporada, também fez grandes contratações. Chegou ele, Leonardo. Faça a máscara. Faça a máscara aqui, porque ele, Gyökeres, chegou na equipe do Arsenal. E eu pergunto para você, Leonardo. Chega de bater na trave? Será que a Premier League vem nessa temporada? Porque não adianta fazer temporadas boas, né? Tem que ganhar. Não adianta ser aquele time que joga bonito. Tem que ser campeão. Cara, e acho que chegou a hora, né? Acho que uma hora a cobrança vai ficar maior e essa hora chegou. Já são 3 anos ali batendo na trave, sendo vice-campeão. E ano passado a gente viu um time com uma deficiência muito clara. Algumas, mas uma muito mais clara, que era a posição de centroavante, e ela finalmente foi suprida. Os desejos do Arteta foram atendidos. Chegou o centroavante, chegou o goleador. O Gyökeres está aí, vindo do Sport, lá, cerca de 65 milhões de libras. Baita contratação, assim, eu acho que para o Arsenal não tinha um cara melhor, talvez. A gente vai falar até, o United pegou o Chesco, tem opções ali, o próprio Isaac, mas acho que para o Arsenal, para o estilo de jogo do Arsenal, o Gyökeres supriu muito bem. E não só ele, né? A gente vai falar do Zubimendi aqui, que para mim é um baita de um jogador assim. Ele vai dar uma consistência para esse meio de campo do Arsenal, vai poder liberar um pouco o Rice, que a gente viu um Rice tão bem nessa última temporada, pisando mais na área. Os confrontos contra o Real Madrid na Champions é um grande exemplo disso. E agora a gente vai poder ver esse Rice um pouquinho mais adiantado, com o Zubimendi sendo ali o cão de guarda ali do time. Outro time que para mim fez uma janelaça, assim, completou o que precisava completar e vai brigar pelo título com certeza, aí com o Liverpool, com o City também, que a gente vai falar daqui a pouco. E além dessas contratações, banco de reservas, né? Contratou jogadores ali para formar um elenco, porque a gente viu o Arsenal sofrendo muito com lesões ano passado.
chegou uma hora que estava sem os dois zagueiros, estava sem centroavante nenhum, o Merino estava jogando centroavante. Então, assim, acho que contratou, supriu o elenco, agora não tem mais problemas, o Arteta não tem mais do que reclamar, e a cobrança vai vir. Além dos dois que eu já citei aqui, acho que o Norgard é uma baita de uma contratação, vem ali para ser um reserva do segundo volante, que acredito que seja o próprio Rice. O Mosquera é uma contratação boa ali vindo do Valência para a zaga. Não é um grande no zagueiro, mas acho que para ser banco é bem eficiente. O goleiro Kepa foi uma oportunidade de mercado. Você viu ele saindo do Bournemouth, voltando para o Chelsea, por um valor muito baixíssimo. O Arsenal foi lá e aproveitou. E aí eu acho que a grande questão da janela do Arsenal é o Madueke, né? Aí eu acho que foi um pouquinho dinheiro demais, né? O Arsenal pagou ali 48 milhões de libras pelo Madueke do Chelsea. Acho que é um dinheiro elevado pelo nível de futebol que o Madueke apresentou já na Premier League. Mas também, né? É outra coisa. O Arsenal estava ali um pouco traumatizado com a temporada do Sterling no passado, que sem o Saka também machucado, sofreu muito naquela posição. O Madueke vem aí para ser esse reserva imediato do Saka. Perfeito. Vamos esboçar o time aqui do Arsenal, aqui então no nosso lado direito, ó. Com Raya no gol, Gabriel Magalhães e Saliba, baita zaga também, né? Para quem joga FIFA, é a dupla de zaga de muitos. O Timber na lateral direita e o Lewis Kelly ali na lateral esquerda, que jogou bem demais, pega como volante também. O Zubimendi, que faz esse papel de primeiro volante ali, deixando o Rice um pouco mais para fazer essa movimentação no meio campo. Odegaard, que... Eu fico entre o Saka e o Odegaard para ser o cara desse Arsenal da temporada passada. Eu acho que mais o Odegaard por conta da lesão do Saka, né? Então... eu acho que o Odegaard deu uma quedinha, né? A gente viu o Odegaard abaixo, né? Principalmente na segunda parte da temporada, abaixo. Os dois confrontos contra o Real Madrid é um exemplo disso, mas acho que o Saka machucou, né? Então, Saka na ponta direita, na ponta esquerda, Gabriel Martinelli, dois pontas muito rápido e um cara, o 9, para fazer o gol, que é o Gyökeres aí, chegando para a equipe do Arsenal, que era um pedido de muito tempo do Arteta. E agora vamos ver, né? Pediu, tá na mão, contratou um dos maiores goleadores da temporada passada, né? Lógico, ele fez uma força danada para vir pro Arsenal, mas tá lá, pediu, entregou. Demorou um pouco? Demorou, mas chegou. E é outro time que, se você olha para o banco, tem muitas boas opções. O Havertz, que é um que estava machucado no passado, eu particularmente acho ele fundamental para esse time do Arsenal. Ele é um cara que ele não é aquele centroavante, ele mostrou muitas vezes isso, que ele sofria com essa responsabilidade de ser o centroavante do Arsenal, mas acho que ele, como 12º jogador desse time, é fundamental. E não só isso, o Lewis Kelly, que você muito bem falou, essa posição poderia muito bem ser do Calafiori, que antes de machucar também, vinha jogando bem e fez uma baita Euro pela Itália, por exemplo. Sim. Mas o Lewis Kelly entrou e foi a grande revelação da Premier League no passado. Então ele tomou a vaga é totalmente direito dele. Acho que é um time muito bom ali, o próprio Nuaneri, que é outro menino da base aparecendo. Acho que é um baita time, tem o Trossard também. O Arsenal vem forte aí também para essa Premier League e também para a Champions League. Acho que é mais um, assim como o Liverpool, que vai brigar pelas duas competições. Falar agora do Manchester City, que fez contratações lá no finalzinho da temporada passada, né? Visando a Copa do Mundo de Clubes. Trouxe o... Leonardo, eu vou pedir para você me ajudar aí para falar o nome certo dos jogadores, tá? Tem o Ryan Cherky, é isso? O Ryan Cherky? O Cherky, Ryan Cherky. Cherky. O Rangers, como que é? Rangers? O que é isso? Rangers. E o Ait Nouri, eu sei falar. E também trouxe de volta o goleiro Trafford para reforçar o elenco. Muitos se falam, né, em Xavi Simons e o Rodrigo da equipe do Real Madrid. E também, já passando a notícia aqui, hoje, no dia que a gente está gravando esse vídeo, o Manchester City acertou a transferência de empréstimo do Grealish para a equipe do Everton. E também, vamos falar do Savinho depois no Tottenham, né? Vamos dar esse pequeno spoiler aí. Mas, Leonardo, não é mais aquele bicho papão o Manchester City. Na temporada passada, ele viveu seus mais baixos do que altos. Ficou uma boa parte, mais de 5 partidas sem vencer, né? Nunca tinha acontecido isso na história da carreira do Pep Guardiola, que é um dos melhores técnicos. Você acha que
com essa... É que não tem outro técnico também que possa ultrapassar ele, né? Mas essa deslizada que o Manchester City deu abaixou, assim, o olhar dos outros times, porque pareceu que os times que estavam jogando contra o Manchester City sabiam o que o Manchester City ia fazer, né? Exatamente, eu acho que você resumiu muito bem. Assim, é um City que a gente nunca tinha visto antes, um City muito embaixo. É um Guardiola sem conseguir achar alternativas mesmo para o seu jogo ali, aquele jogo mais posicional que ele sempre teve desde a época de Barcelona, desde a época de Bayern de Munique, e também agora com essa era tão gloriosa do City, a maior da história. Era um jogo muito posicional, muito identificado, mas que os times começaram a pegar um jeito ali. É um futebol que se modernizou muito e ele entende isso. E eu acho que isso é o mais legal também. E por isso contratações e também saídas tão importantes desse City. O City perde o Grealish agora que você falou, mas principalmente perde o De Bruyne, né? O De Bruyne sai, acaba o contrato, vai lá pro Napoli. E o Guardiola, que teve que se reinventar já no meio da temporada, continua essa reinvenção, que trouxe o Marmouche lá, trouxe outros jogadores, e agora faz também uma boa janela. Eu acho que a janela do City é muito boa. O Cherki, para mim, ele é um jogador excepcional, assim. Acho que quem viu lá a Ligue 1 dele no Lyon é absurdo. E aí não só isso, ver os poucos jogos que ele teve na Copa do Mundo pelo próprio City, ou até mesmo poucas entradas que ele teve na última Nations League pela França, assim, diferente, cara, jogador diferente. E aí a gente tá falando de um jogador muito acima da média, entrando num time que tem jogadores acima da média que não foram tão bem ano passado. Estamos falando de Bernardo Silva, de Phil Foden, por exemplo, que uma temporada antes fizeram a temporada das vidas, o Foden, por exemplo. E na última não conseguiu desempenhar nem o mínimo do que tinha apresentado antes. Então, acho que, além de contratações, tem jogadores que podem voltar à sua forma natural. Para além do Cherki, que para mim é a principal contratação, acho que tem outras duas aqui que são fundamentais. Tanto o Etienne para lateral, quanto para lateral esquerda, quanto o Reinders para o meio de campo, acho assim, baita acerto do Guardiola, assim, para realmente dar essa reformulada no time. A gente viu como o City sofreu tanto com lateral, tanto esquerda quanto direita nos últimos anos, muitas vezes jogando com linha de 4 zagueiros. Então, acho que vai dar uma mudada agora nesse primeiro momento. O Etienne vai assumir a posição. O Guardiola vai finalmente ser zagueiro, né? Acho que dá até para esboçar o time já aí. Finalmente ser um zagueiro. Então, acho que a gente vê o Trafford ali, porque eu realmente acho que ele... Talvez no começo não, acho que o Ederson pode começar, mas com o decorrer da temporada, acho que o Trafford vai voltar a ser titular aí. Baita temporada no passado, o Manchester City tinha uma cláusula de recompra, o fez, e a gente viu um Ederson muito em baixa. A dupla de zaga, acho que o Guardiola ele se mostrou muito bem na lateral esquerda, mas ele é um zagueiro, é um baita de um zagueiro. Eu acho que essa dupla de zaga é perfeita com o Rubem Dias. Para mim, o ponto fraco não é a lateral direita ainda. Acho que o Matheus Nunes é um jogador que está ali improvisado. O City não conseguiu achar outro jogador para a posição. Acho que já foi a deficiência na temporada passada e continua sendo nessa. E ali de volante, para mim, tem o principal reforço do Manchester City em 2025. É o retorno do Rodri. Acho que a gente viu o quanto ele pode ser diferente. Foi eleito bola de ouro, com justiça ou não, ele foi eleito. Então, para mim, é o principal jogador desse time e a volta dele é muito importante. O Reinders, para mim, ele já entra como titular ali ao lado dele. Tem o Bernardo Silva ali, que também esse time pode mudar muito, tá? Assim como eu falei do Liverpool, esse time pode mudar muito. Pode ser que o Bernardo não seja titular, mas é um cara muito importante. E aí, esse trio de ataque, para mim, é isso. Assim, acho que é um Haaland mais avançado, um Marmouche fazendo esse segundo atacante, não é ponta, assim como vocês estão vendo, não é um segundo atacante ali por trás do Haaland mesmo, e o Cherki também com movimentação, conseguindo construir bastante. Mas é um City que, o Savinho pode ser que saia, mas por enquanto tá lá. O Doku, a gente viu na Copa do Mundo de Clubes, o quanto esse lado dele com o Etienne causa problemas para os adversários. Acho que é bom a gente ficar de olho nisso. E tem o Phil Foden. Se o Phil Foden voltar ao ritmo que ele jogou na temporada 23, 24, para tudo, né? Quem que para esse Manchester City aí? Então, acho que é difícil acreditar que a gente vai ver mais uma temporada, 2 temporadas seguidas de um City do Guardiola tão vulnerável e tão irregular como a gente viu na última. Muito bem. Bom, vamos passar a bola para frente, porque vamos falar agora do campeão do mundo. Vamos falar do Chelsea, que também trouxe os seus reforços também visando a competição da Copa do Mundo de Clubes. O seu principal reforço foi João Pedro, lembra dele? Jogo do Fluminense, que acabou com a história do Fluminense na Copa do Mundo.
E também trouxe o... Traz pra gente aí, Leonardo, acertou com o Garnacho, não acertou? E os reforços do Chelsea para essa temporada? É isso, acho que o Chelsea se movimentou muito na linha ofensiva ali, principalmente com o João Pedro, que já chegou na Copa do Mundo mostrando o grande jogador que é e praticamente tomando a posição para ele. Mas também contratou ali o Dilap, né, que a priori chega para ser o titular ali, mas até ele chega e joga a Copa do Mundo e no decorrer da Copa do Mundo ele vira reserva, né? Que é um cara que fez uma baita temporada ali pelo Ipswich Town. Além deles, o Estevão chega agora, né, vindo do Palmeiras também. Uhum. E aí tem o Jorel Rato lá do Ajax também, o lateral esquerdo. E aí tem as especulações, né? A gente tem ali o Xavi Simons, que muita gente se fala, assim como você falou no City, também tem essa conversa no Chelsea, e acho que até mais forte no Chelsea. A gente tem um Garnacho, que também tem uma aroma muito forte ali de especulação. Muito se fala que com negociações avançadas ali com o Manchester United para pintar o Garnacho. Então pode ser que venha ainda mais reforços ali. A gente sabe que o João Félix saiu, foi para o Al Nassr, o Nkunku está afastado, vai ser negociado, o Desbury Hall foi para o Everton, o próprio Madueke, que a gente já falou, foi para o Arsenal. Então, assim, é um Chelsea que perdeu algumas opções, porque de fato tinha muitas, né? Tinha que se livrar de muitas ali, mas também repôs. Vai ser interessante a gente ver como é que esse time vai funcionar no papel aí. Estou curioso para ver como é que se o Estevão vai conseguir ter minutagem aí. Então, acho que é um time muito interessante também. Acho um pouquinho abaixo dos outros três que a gente falou, mas é um time que, para mim, evoluiu. Eu vejo, principalmente no segundo ano de trabalho do Maresca, eu estou ansioso para ver esse time jogar. O Coyle, é bom a gente falar, ele está aí, mas infelizmente agora nos jogos de pré-temporada, de amistosos, ele sofreu uma grave lesão, vai ficar parado um bom tempo. O goleiro, o Robert Sanchez, era um cara que para mim ele é muito incontestável, contestável demais assim. Acho que o Chelsea poderia ir atrás de um goleiro, acho que o Ter Stegen seria uma boa aí, talvez o próprio Donnarumma, que está saindo do PSG. Mas a Copa do Mundo dele meio que calou os críticos ali, principalmente a final, né? Afinal, ele fecha o gol contra o PSG, então acho que vale a chance. Mas é isso, para mim o destaque desse time é a dupla de volantes, assim, acho que Enzo e Caicedo são, se não for a melhor dupla de volantes do mundo, é com certeza uma das. Bom, a gente sempre comenta aqui, pra gente que acompanha a Premier League, que o Chelsea era, junto com o Manchester United, as duas equipes do Big Six ali, que não era o bicho papão, não botava medo em ninguém. Mas hoje, nessa temporada que vai começar, o Chelsea, pelo menos ao meu ver, tem muitas opções ali pro ataque, sabe? Por exemplo, tá jogando contra um time lá, Wolverhampton, por exemplo. Certa tática não tá dando certo. Opa, a gente tem peças fundamentais ali no banco. A gente pode mudar o estilo de jogo, a gente pode colocar um jogo mais rápido, a gente pode colocar um jogo mais cadenciado. Então, peça pro ataque do Chelsea, ao meu ponto de vista, não falta. Já no meio-campo ali com o Palmer para armar jogadas, só tem ele, né? E a dupla de volante que passa confiança é só o Caicedo e o Enzo Fernandes. Já na zaga ali é torcer para que tudo dê certo nessa temporada. Igual que você falou, o Coyle ali já se machucou e vai perder boa parte da temporada, né? Não, vamos torcer para que não seja muito tempo assim, mas tudo bem. Eu acho que você tem completa razão, assim, acho que falta um pouco de elenco, assim, o que os outros conseguiram consertar, o Chelsea ainda não. Você falou bem dos zagueiros, a gente tem o Arda Bioio e o Chalobah, são as reservas hoje, desce um pouco o nível, o próprio Fana ainda está machucado, ele deve voltar por agora, mas ele ainda está machucado. De volantes ali, eu até acho, discordo um pouquinho, acho que eu quero ver mais do Andrei, quero ver ele na Premier League, jogando uma temporada inteira, quero ver se ele resolve. O Lavia, eu acho que é um pouco abaixo, obviamente é muito abaixo de Caicedo e Enzo, mas acho que para a reserva tá assim bom. Mas é um time que não tem reservas para nem para o Gittens, por exemplo, por enquanto, né? O Garnacho, o Chaves não pode chegar, mas nem para o Gittens e nem para o Palmer. Então acho que você está certo, sim. É um time que carece de um elenco mais poderoso ali. Bom, vamos então falar dele, do gigante Manchester United, que na última temporada não foi lá aquelas coisas, né? Mas demonstrou muito poder aquisitivo para trazer o Chesco, Mbeumo e o Matheus Cunha aí foram as três principais contratações dessa equipe. Leonardo, seu ponto, eu vou até colocar o time do United aqui, ó. Aonde que esse time do United pode chegar aí nessa competição da Premier League nessa temporada? Gastou dinheiro o nosso Manchester United, principalmente com esse estilo de ataque aí. Vamos lá, que
O Embelmo, 75 milhões de libras ali, podendo chegar até uns 82. Matheus Cunha, 62 milhões de libras. E o Chesco, 66. Dinheiro, tá? Dinheiro, bastante dinheiro. Mais uma vez o Manchester United gastando muito dinheiro. E acho que são 3 excelentes contratações. Se vai dar certo, não tem como saber porque é o Manchester United. Quantas vezes a gente já não viu o Manchester United fazendo grandes contratações e não dando certo? O Sancho é um exemplo disso. Eu duvido que exista uma pessoa que, quando o Sancho saiu do Borussia para o Manchester United, falou, pô, baita contratação, vai dar super certo. Não deu, porque tem coisas que acontecem no Manchester United que são inexplicáveis. Espero que não seja o caso desses 3, assim. A contratação do Matheus Cunha e do Embelmo são baitas contratações, mesmo assim, de 2 jogadores que destacaram muito dentro da própria liga, o Matheus no Wolverhampton, o Embelmo no Brentford, e se destacaram mesmo, assim. Acho que o Embelmo ele é um dos grandes atacantes da Premier League. Quem assistiu bem ali aquele Brentford do Thomas Frank no passado, conseguiu ver um grande jogador. E o Matheus Cunha, agora sim, jogando a sua posição, né? Acho que no Atlético ele foi um pouco subordinado ali, jogando muito de centroavante, às vezes, que é o que ele não gosta tanto. Agora, jogando como um 10 no Wolverhampton, ele se destacou muito e acho que vai fazer a mesma função aqui. Esse time do Rubem Amorim, ele vai nessa pegada aqui do 5-4-3 ali, do 5-2-3, mas acho que pode também ter muitas variáveis. Acho que ele vai querer jogar com essa formação de 3 zagueiros e 2 alas ali. O Shaw, mais caindo para a esquerda, o Shaw é o cara que ele gosta tanto aí. O Diallo, para mim, é o grande nome aí do... O Diallo e o Mainu, que não tá aí, são os grandes nomes aí da base do United que podem salvar esse time. Acho que o Yoro também é um bom zagueiro para a gente ficar de olho. O Lisandro Martins voltando de lesão. O Onaná, goleiro, uma temporada muito ruim ano passado, cheia de falhas, então, assim, é difícil confiar. E, para mim, a grande questão aí vai ser no Bruno Fernandes, cara. Acho que o Bruno Fernandes, o que eu gosto de futebol do Bruno Fernandes, que para mim é o único cara que sobrevive a esse cemitério que é o Manchester United, é o Bruno Fernandes. Porque o que ele faz no United, todo mundo estando muito mal, é um absurdo, assim, todos os anos. Eu não lembro de um ano ruim do Bruno Fernandes. Mas o Rubem Amorim já deixou muito claro que vai querer ele como esse segundo volante, esse cara pegando bola mais atrás. Não sei se esse é o melhor Bruno Fernandes, mas é isso que o Rubem Amorim vai querer, e aí o Matheus Cunha sendo esse 10 do time. Então eu tô ansioso para ver esse time jogar. Acho que ainda precisa se reforçar ali, precisa ter algumas contratações. Se a gente for ver questão de elenco, é muito fraco, cara, assim, que se alguém sai ali, quem que entra? Acho que o Casemiro tem uma reposição boa, que é o Ugarte. Fora isso, a gente tem o Mainu que eu falei, tem o Mason Mount que já baixa o nível para mim, mas assim, o Højlund, que chegou ano passado a preço de ouro, pode estar saindo para o Milan. Assim, é um elenco muito limitado. Acho que o Rubem Amorim vai sofrer um pouco aí. Muitos garotos para entrar ainda no jogo, então acho que vamos ver o que a gente pode esperar desse Manchester United. Uma coisa boa só tem uma competição, então menos jogos, provavelmente menos lesões. Mas tô ansioso para ver o que o Rubem Amorim vai fazer nesse segundo ano de trabalho. Perfeito. E para encerrar o Big Six, vamos falar do Tottenham, que sua principal notícia foi a saída do coreano Son, um dos principais nomes da equipe do Tottenham nos últimos anos. Na verdade, eu fiquei surpreso quando foi anunciado que o Son estava negociando e que poderia ter sua saída concretizada. E o que foi que aconteceu? Né, o Son agora vai jogar no Los Angeles, lá da MLS. Lógico, o Tottenham não teve só perdas. Também contratou o João Palhinha e está com um novo técnico. Também não entendi essa troca de técnico ali após ganhar a Conference League. Não, Conference League não. Europa League. Qual o título que eu... Europa League, né? Verdade. Ganhou o título e trocou de técnico, mas tudo bem. Aí o Tottenham se entende, né? E também, Leonardo, quero que você comente aí a possível contratação de Savinho, que estava fazendo uma boa passagem pelo Manchester City, mas o Tottenham chegou forte. Parece que essa negociação pode se concretizar nos próximos dias. É isso, cara. Acho que a principal notícia do Tottenham, como você muito bem falou, é o Son. E acho que o Son sai no melhor momento possível para ele sair, assim. A gente viu um Son um pouquinho abaixo, até sofrendo com lesões na temporada passada, mas é um Son que sai tendo dado a volta por cima, tendo conquistado aquilo que o Tottenham não conquistava há muito tempo. Erguindo um título importante, um título grande, sendo o capitão do time. Então, acho que a história do Son pelo Tottenham ela é linda, ela se encerra de maneira muito bonita assim mesmo, e se encerra na Coreia, né?
O Tottenham estava lá fazendo os amistosos de pré-temporada na Coreia do Sul. Então, é muito bacana. Foi muito bonito ver as imagens do Son ali se despedindo. Acho que é um fim de ciclo natural. Aconteceu com o Kane, mas infelizmente sem título. E agora acontece com o Son. O Postecoglou, ele é demitido, né, ali depois de conquistar o título da Europa League. E eu particularmente entendo, assim, acho que apesar do título, a temporada do Tottenham foi muito ruim. Você não termina uma posição acima da zona de rebaixamento com o time do investimento que o Tottenham tem, com o elenco que o Tottenham tem. Óbvio, veio um título que não vinha há muito tempo? Veio. Mas eu acho que eu não deveria ter analisado apenas o resultado, e sim o futebol como um todo, o futebol jogado, mesmo a qualidade do time durante toda a temporada. E para mim, isso o trabalho do Postecoglou ficou devendo bastante. Já não era a primeira temporada, era a segunda, né? Então acho que ficou devendo muito. E eu gosto muito do Thomas Frank, assim, já falei aqui, acho que o trabalho dele no Brentford foi excepcional. Um time que era muito equilibrado, muito disputava todos os jogos ali, muito acirrado ali com todos os times. Não tinha jogo fácil quando se jogava contra o Brentford, para qualquer um dos Big Six que a gente está falando. Um time muito equilibrado mesmo, muito bem treinado, sistema defensivo muito forte, e acho que o Tottenham precisava disso. A gente viu a peneira que era a zaga do Tottenham na temporada passada, e contrata um técnico justamente para resolver isso. A principal contratação até agora é o João Palhinha, né, que acho que é uma posição que o Tottenham estava carente ali, tem aquele cara mais mordedor, né, o primeiro volante. O João Palhinha, que não conseguiu jogar no Bayern de Munique, volta para a Premier League, onde ele se destacou tanto no Fulham. Então acho que é importante até para ele. E aí tem essa história do Savinho, né? A gente saíram hoje, né, especulações aí que a gente está gravando aqui na segunda-feira, dia 11, saíram especulações aí do Savinho no Tottenham. Ainda não se sabe se vai avançar, mas parece que se o Savinho meio que dá uma forçada ali, o Manchester City aceita vender. Então, acho que seria muito importante. A gente vê esse time no papel aí, é um time bom, mas assim, é um time que fica bastante abaixo dos outros, né? Vamos combinar aí. Tem uma dupla de zaga boa ali, dois laterais bacanas, mas bem abaixo dos outros. Acho que o Brennan Johnson, ele é um grande destaque do Tottenham na temporada passada, um dos poucos que conseguiu se destacar. Mas fora isso ali, a gente teve o Kulusevski muito machucado e o Maddison muito machucado na temporada passada. E infelizmente é mais uma notícia ruim aí. O Maddison, mais uma vez, logo nos primeiros jogos aí de amistosos, teve uma lesão muito séria, vai ficar um bom tempo parado novamente. Então o Tottenham até precisa ver para essa posição de meio campo quem que pode jogar aí. O Tottenham fez contratações, né? Contratou além do João Palhinha que eu falei, contratou o Kudus também, né? Do West Ham, que é um cara que com certeza vai entrar nesse time aí. Quase ficou muito perto de contratar o Gibbs White do Nottingham Forest, mas o Forest conseguiu segurar. Então é um time que eu acho que ainda tem que se movimentar um pouco mais. Eu quero ver um pouco mais. Tem o Richarlison ainda de reserva do Solanke, tem o Matias Tel, que foi trazido na temporada passada. O próprio Bissouma pode ser um reserva importante aí para volante. Mas eu quero ver mais de movimentação de mercado desse Tottenham aí. Acho que não é o suficiente não para um time que vai disputar a Champions League. Muito bem. Bom, já se encaminhamos para o final do vídeo. Antes disso, vou pedir o comentário, seu destaque aí, alguma surpresa dessa temporada da Premier League. E em seguida vou passar, então, a primeira rodada aqui completinha para a gente. Fechou? Fechou. É isso, eu acho que destacar alguém fora do Big Six não tem como não ser o Newcastle, né? É um time que termina na 4ª posição na temporada passada, já tinha feito isso há 2 atrás, e tem um investimento muito grande. Eu espero muito desse time, espero muito do trabalho do Ed Hall, que é um cara que eu gosto muito ali, mas acho que também está faltando um pouco de movimentação. A principal contratação é o Elanga do Forest, e aí eu acho uma excelente contratação. Acho que é um time ali que com o Gordon tem a sua base. Eu ia falar com o Isaac, mas a gente não sabe qual é a situação do Isaac. Eu realmente acho que é muito difícil você segurar um jogador que está infeliz ali, que quer tanto sair. O Isaac não está participando de treinamentos, não está participando de amistosos, não está participando de nada. Então, acho que vai precisar repor esse centroavante. O Chesco era um cara que o Newcastle estava muito interessado e não conseguiu. Fala-se no Nicolas Jackson, do Chelsea, mas precisa vir alguém. Eu acho que o time tem a base ali, não perdeu praticamente ninguém, mas também não se reforçou tanto. Trouxe o Ramsdale também aí do Southampton para ser o goleiro. Acho que é um time que vai brigar ali novamente nas cabeças da Premier League para uma vaga por Champions League. E na Champions acho que não tem tanto futuro assim, mas quem sabe classificar para direto numa fase de liga ali. Acho que o destaque do Newcastle é esse. Outros, eu acho que a gente pode falar aqui do Nottingham Forest, mais uma vez. Hoje saiu o decreto, né, que de fato o Forest vai jogar a Europa League, por conta ali
da regra da UEFA ali de multiclubes ali, o Crystal Palace não vai poder jogar a Liga Europa, ele se classificou, né? Foi campeão da FA Cup, mas não vai poder jogar porque o Lyon já está lá. Então o Palace cai uma, né? Joga a Conference, e o Forest sobe uma, joga a Europa League. E o Forest contratou o Ndoye, né? Que é um jogador de Bolonha. Quem assistiu aí a Série A Team na temporada passada viu que o Ndoye fez uma baita numa temporada, um dos grandes destaques da liga. Então acho uma baita contratação. Também contratou o Jair e o Igor Jesus do Botafogo. Acho que é legal a gente ficar de olho aí no Nottingham Forest. E todos esses que a gente sempre fala, né? O Brighton perdeu o João Pedro, mas trouxe algumas reposições ali, acho que precisa mais. O Wolverhampton, quero ver muito com o John Arias, que foi contratado, quero ver como é que vai funcionar esse time. Perdeu o Etnori, que a gente falou. O Crystal Palace mesmo, que a gente está falando aqui, campeão ontem, a gente está gravando na segunda, mais uma vez eu falo. Ontem venceu o Liverpool na Community Shield. Também não trouxe muita gente, mas não perdeu para ainda ninguém, né? Pode ser que o Guerri. O Normal perdeu muita gente ali, a zaga toda desfacelada, como eu falei. Perdeu o Kerkez pro Liverpool, perdeu o Huijsen pro Real Madrid, o zagueiro, perdeu outro zagueiro, o Zabarni, pro PSG, e o Kepa, né, que acabou indo pro Chelsea. Então, acho que destaques, assim, fora esses, fora o Big Six, são esses, assim, acho que são os times que podem brigar mais ali. Quero ver também um pouco do Aston Villa, né, o Aston Villa conseguiu mais uma boa temporada, o Unai Emery é um baita de um técnico, e jogando a Europa League, eu quero ver como é que ele gosta tanto da Europa League, né, quero ver como é que vai ser esse time. E é isso, acho que o Brentford também ali, sem o Thomas Frank agora, com o Keith Andrews, de se analisar, assim. Estou esperando uma baita numa temporada, cara, acho que uma das melhores aí dos últimos anos, com 3 times ali, Liverpool, Arsenal e City, brigando muito de frente ali, né, pelo título. Perfeito. Vamos então para a primeira rodada da Premier League. Começando nessa sexta-feira, dia 15 de agosto, temos Liverpool e Bournemouth às 16 horas, também conhecido como 4 horas da tarde. Já no sábado, às 8h30 da manhã, temos Aston Villa e Newcastle. Às 11 horas, Brighton e Fulham, Sunderland e West Ham, Tottenham e Burnley. Também no sábado, às 13h30, temos Wolverhampton e Manchester City. Já no domingo, às 10 horas da manhã, temos Chelsea e Crystal Palace, Nottingham Forest e Brentford, e meio de meia, já com um clássico na primeira rodada, com Manchester United e Arsenal. Para fechar a primeira rodada, na segunda-feira, às 16 horas, Leeds United e Everton fecham, então, a primeira rodada da Premier League dessa temporada de 25 e 26. Pessoal, agradeço a participação de Leonardo Lopes e principalmente a sua que nos acompanhou. Não esqueçam de comentar, dar aquela curtidinha aqui no vídeo e espera muito mais. Por quê? Porque o Varane Sport tem muito, mas muito mais conteúdo pra gente aqui da Premier League, no nosso site Varane Sport, lá na binha Festa do Chá, que sempre temos o resumão da rodada da Premier League. Fechou, pessoal? Beijão a todos e até a próxima!